Meu prezado Ricardo Ringel, um dos organizadores do livro, junto com o Igor de Moraes, economista, e eu dizia assim, estava falando antes com o Ringel, e o Ringel me dizia, só entrou economista nesse livro aqui. O meu prezado Ringel, que é diretor financeiro do nosso Banrisul. Em primeiro lugar, parabéns pela bela iniciativa, Ringel. Muito obrigado. Até o pessoal pergunta por que se fez o livro, até o Igor é a primeira pessoa que pensou o livro, aí procurou a mim, procurou aos outros colegas que ajudaram a escrever esse livro. Eu acho o seguinte, a crise é uma coisa recente, e aí todo mundo está procurando tentar entender a crise, os desdobramentos da crise, como vão conduzir as suas vidas, os seus negócios a partir dessa crise. E o que a gente verifica, que o Rio Grande do Sul, a gente quer entender a crise no Rio Grande do Sul tem muito pouco. Toda a leitura, a bibliografia que existe, fala sobre os efeitos da crise no Brasil, na economia brasileira. Então nós aqui temos excelentes economistas no Estado, aí procuramos exatamente fazer um livro que auxiliar essas pessoas a entender os impactos da crise no Rio Grande do Sul, porque no Brasil já tem bastante gente opinando. E o que a gente tira daqui? O bacana do livro é o seguinte, o livro tem uma abordagem geral, um dos artigos faz uma panorâmica, e depois nós pegamos alguns especialistas em determinadas áreas. Então tem gente que fica 24 horas por dia pensando em agricultura, outros ficam 24 horas por dia pensando em indústria, outro em construção civil. Então tem gente muitíssimo qualificada aqui no estado do Rio Grande do Sul, com belas análises, que a gente então aproveitou a questão do livro para oportunizar que todos colocassem as suas visões sobre a crise e como a crise iria impactar no nosso estado. Então o livro compila isso, e a ideia é, a gente sempre fala, fazer um bom diagnóstico. Na medida que a gente tem um bom diagnóstico, a gente tem um bom encaminhamento das estratégias, e da correção de alguns desvios que eventualmente a gente enxerga. E o caso da economia é rica nisso. Quer dizer, o que não falta são problemas da economia para serem consertados. Então a gente inicia até a ideia é que o livro não se esgote. Quer dizer, a ideia é o livro propicie um início de uma discussão mais ampla sobre os efeitos, que isso vai nos ajudar muito ali na frente a enfrentar essas questões, porque a crise efetivamente é uma crise séria, é a maior crise na economia mundial desde 1929, então não é brincadeira. Ringel, recentemente eu conversei com o John Welch, economista-chefe do Banco Itaú, um norte-americano, mora em São Paulo, e ele disse o seguinte, a nossa projeção é que a economia vai encolher 1,5%. Nós vamos ter crescimento negativo de PIB 1,5%. Bom, agora, recentemente, o Banco Mundial, o FMI, melhor dizendo, fez uma projeção de 1,1% negativo. Qual é a tua projeção como diretor financeiro do Banrisul, do teu grupo lá? Como é que vai ser esse ano de 2009? Nós não somos tão pessimistas, porque nós entendemos o seguinte, por que o Brasil ele sai um pouco antes da crise? Porque um defeito da economia brasileira, nesse momento de crise, virou qualidade, ou seja, o baixo grau de abertura da economia brasileira. Então, da mesma forma que o Brasil poderia ter aproveitado melhor aquele momento, aquele boom da economia mundial, especialmente dos últimos 6 anos, nós poderíamos ter crescido mais se tivéssemos uma maior interação com a economia mundial. Esse defeito nesse momento, na realidade agora, nesse momento, ela é uma vantagem. Interessante isso, né? E menos exposto. Então, por isso que o Brasil, por exemplo, a crise financeira não atingiu significativamente todo o mercado de crédito, ele afeta, mas ele não abala, o sistema financeiro termina íntegro, vai chegar no final da crise íntegro e como um fator positivo, um fator com condições de alavancar o futuro crescimento da economia brasileira, ou seja, quando houver um momento de retomada do crescimento, o sistema financeiro, ele vai conseguir dar sustentação. Então, esse eu acho que é um diferencial. E, de novo, na medida que o governo, a economia brasileira, no seu mercado interno, for sendo retomada, ou seja, não houver grandes abalos na renda, no desemprego, houver uma melhoria nos índices de confiança, eu acho que a gente sai um pouco antes. Por isso eu acho que eu trabalho com índice aí próximo do zero. Zero? Eu acho que vai... Bom, mas aí é um grande lance. Digo um pouco
pouco negativo, tá? Porque eu acho que a gente consegue, tem chances, tá? Especialmente no segundo semestre, que o segundo semestre já seja melhor que o primeiro e o último trimestre seja melhor do que os 3 primeiros trimestres do ano. Isso pode encaminhar, então, o crescimento para a economia brasileira já para o ano que vem, entre 2,5 a 3. Eu acho que a gente pode sonhar com um número próximo disso. Tá? Exatamente uma retomada, primeiro, da economia brasileira. Agora, eu sou pessimista com relação à retomada da economia americana, por exemplo. Tá? Porque se a crise na economia americana se deu em função, principalmente, tá, da desestruturação do sistema bancário, tá? Ou seja, aquele sistema bancário que oxigenou a economia americana nos últimos anos, gerou aquele boom de consumo, onde o boom imobiliário é apenas uma das pontas, que é mais divulgado, tá? Esse sistema ele ficou estruturalmente muito menor, com muito menos poder de alavancagem, tá? E o principal desafio do presidente Obama nesse momento é exatamente restabelecer a força do sistema, tá? Dar liquidez para o sistema. Agora, não adianta ter liquidez se essa liquidez não gira, e ela só gira se aí os agentes econômicos eles começarem a acreditar, melhorar a perspectiva com que se olha. Senão não se investe, não se faz estoque, não se compra carro, não se compra imóvel. Então esse é o grande limitador para a retomada da economia brasileira, o fator externo. O fator externo, de novo, retarda a sua melhoria em relação ao nosso. Então nós voltamos antes, eu acho. Crise econômica internacional e os impactos no Rio Grande do Sul, meu prezado Ricardo Ringel, um dos organizadores, junto com o Igor de Moraes. Cumprimentos, Ringel. Tá, muito obrigado e boa leitura a todos aqueles. A ideia é que tenha sido didático e auxilie todos a entenderem um pouco melhor o que está acontecendo aí. Obrigado.